Hoje vamos te ensinar a fazer, como eu disse há pouco, esse bolinho de milho. Gente, olha que receita mais fácil. Olhando assim, a gente vai ver que tem cara de ser muito bom. Verdade. E com as dicas todas, né, Pamela, que você vai passar, a gente vai ver que o bolinho vai ficar assim por muito tempo. Esse você fritou o quê? Era 1h30, 1 e pouco? Isso, mais ou menos, né? Isso mesmo. Gente, já são 4h10, 4h12 quase e não murchou. Isso mesmo. Que delícia, hein? Vamos fazer tudo direitinho pra você aí, porque é um bolinho que você pode usar pro faça e venda, né, Kátia? Sim, uma ótima chance. Pode já vender frito ou vender congelado e a pessoa depois frita, né? Isso mesmo. Vamos anotar os ingredientes? Ó, primeiro, para massa, a gente vai usar 50 gramas de margarina, 50 gramas de margarina, uma cebola pequena ralada, um dente de alho, uma lata de milho, que foi triturado com 1/4 de xícara de chá da própria água do milho, meio litro de leite e sal a gosto. Um recheio, ó, também é de milho. 2 latas de milho sem a água, uma xícara de chá de requeijão de bisnaga, isso vai ficar bom, hein? E salsinha a gosto. Isso. Só isso. Deixa eu pegar Vou começar pela massa ou pelo recheio? O recheio é né? só misturar. Não precisa nem aquecer, né? Não, se você quiser, você já quer misturar pra mim? Não. Isso, mistura. Então tá, ó. O milho com o requeijão e a salsinha. E a salsinha. Né? Tá. Vou separar aqui, eu misturo isso. O recheio eu escolhi, vamos pôr, um recheio simples. Se você gostar, quiser usar o milho fresco, fazer ele refogadinho, também, não né? tem problema. Ou né? se quiser fazer Deixa eu só pegar. com um frango com milho, também fica bom, né? Isso, você pode fazer aí com linguiça fresca, que fica muito bom. Ó, Você então refoga aqui, ela? Você pode refogar, ou se no caso assim, você faz ela assadinha. Sei. E depois você pica bem assim. Fica bom, nossa, fica super saborosa. Ai, a baticheira que eu fiz, gente. Que pessoa mais delicada. Não, hoje. Poxa, então a gente não essa. pode ficar junto. Não. Porque o que já derrubei de coisa Derrubou hoje. muita coisa. Nossa, Tem dia que a gente tá pior, né? Não sei o que acontece. Ai, e eu é vou engraçado que todo mundo tem esse dia. É que o nosso é mais constante, né? Verdade. Então, e cozinha não adianta. Hoje eu já me dei banho de farinha. É básico, não tem Então, como. Kátia, Agora o que você vai colocar aí? ó, venho aqui com a margarina. Tá. Aqui eu já deixei a minha panela aquecendo. Então, estou usando margarina mesmo tradicional. Se você quiser, pode usar manteiga. Mas por que você optou pela margarina? Dá diferença? Não, tanto faz. Ah, tá. Pode usar margarina ou manteiga. Tá bom. Ó, pus a cebolinha ralada, porque como eu vou usar ela na massa, eu não quero que ela fique pedaçuda para pedacinhos, sentir. né? Tá. O dente de alho, ó, vou colocar inteiro. Porque depois, na hora que eu for sovar a massa, eu retiro ele, porque eu quero só o sabor levinho. E se a gente coloca ele esmagado ou espremidinho, fica um Ele sabor fica forte, muito né? forte. Ó, aqui deu aquela murchadinha. Aí eu já venho com o leite. O leite tem que estar fervente ou não? Não, não necessita. Aqui eu só coloquei para adiantar. Tá. Ó, leite. Que delícia, ó. Aqui o nosso milho, que eu já bati com um pouquinho da água, porque Tá. senão você não consegue bater. Se comprar aquele que vem sem a água, coloca um pouquinho de água Isso, comum, só né? colocar, sem problema. Ó, então quer Apesar dizer, eu que- tenho... Esses que vêm com água são mais baratinhos. É verdade. E dá um sabor legal, aquela aguinha, né? Mas hoje no mercado tem um que ele só é um pouquinho menor. A vapor, você já viu? Já vi, Ele já tem vi. um preço bem Tem um acessível. preço bom, é verdade. Ó, Kátia, então aqui, nós margarina, cebola, o alho, o leite, o milho processado e agora o sal, ó. Uma pitadinha de sal e pronto. O cheiro fica tão bom. Olha o gente. cheirinho. Agora aqui, ó, ele já tá começando já a abrir fervura na Ó lá. lateral, tá vendo? ó? Tem que esperar ferver para colocar a manteiga, É, né? senão não tem jeito. Se você coloca com o leite frio, aí depois não engrossa rápido, no caso, né? E aí é mais fácil de empelotar também, Isso né? mesmo, ó. Começou a abrir a fervura, ó, tá vendo? Aqui na cantinho, ó. lateral, bem no cantinho aqui onde tá a colher, ó, tá vendo? Aí eu já posso vir, ó. Com a farinha de uma Venho vez. já com a farinha de uma vez. Tá. Abaixo agora um pouquinho o fogo. Tá.
e vou mexer, ó. Até que ponto você vai deixar? Tem muita gente que tem dúvida nesse processo, né? Então, não, aqui você vai mexendo, ela vai cozinhando e ele já desprende da panela, ó. Mas automaticamente, fica ó. rapidinho. A única coisa é que salgado, Kátia, a gente tem muitas pessoas que querem manusear e modelar ele com ele quente, não pode. Não dá, né? E o de milho, pior ainda, por quê? Porque ele tem a umidade. Então, ó, aqui, ó lá, tá vendo ó, como ele desgruda, Já ó? soltou rapidinho, Tá prontinho, ó. Muito bem. E aí você faz o quê? De um dia pro outro essa massa? Não, pode fazer no mesmo dia. Aqui eu deixo esfriar, vou sovando até ela esfriar. Esfriou, eu passo num filme igual tá no açaí e deixo ela assim. Porque ela fica Prontinho. modelar. E ela fica firminha, né? Pra você legal. poder... Vamos tirar pra você ver? Deixa eu ver esse óleo. Quer que aqueça? Isso, por favor. Acho que é bom. Eu deixei Eu ele vou um pouco... O óleo dá um medo de queimar, ficar muito né? quente. Aqui o paninho. Obrigada. Porque esse aqui já tava fritando mesmo. Por aqui. Ó. Então, em casa, ó, faz como a gente fez aqui. Deixa esfriar, hein? Senão... Isso, não. Se você for trabalhar, primeiro que você não vai conseguir. Porque aqui, como a gente tem requeijão de bisnaga, agora que você coloca, já começa a derrete, amolecer. né? Ó, Kátia, a massinha, ela Olha que massa boa. bem firme, mas ela é super macia. Que legal. Aí, vamos lá, ó. Esfriou a massinha, sova ela, pode sovar com rolo. Eu sempre massageio. Aí bolinha. você faz o modelo que você quiser. Quiser fazer coxinha, o que você quiser, não tem problema. Pode usar essa massa para fazer a coxinha também. Sim. Porque milho e frango combina tão bem. Combina eu com acho. tudo. Ó, Quando a massa é gostosa, não tem nada. Ó, aqui eu tenho já uns tem prontinhos. umas aí? Ó. E você vai empanar passando só na clara? Então, depois na farinha? essa farinha de rosca, olha como ela é mais branquinha, tá vendo? Ela é mesmo. É aquela que você disse. Você sabe que eu descobri que eles misturam um pouquinho de farinha de mandioca também. Ah, por isso que fica crocante. Isso, bem crocante. Essa daqui não é aquela de padaria, não. Você compra no supermercado. Não, essa né? daí não é. Olha lá. Ó, vou colocando aqui nesse Bom, potinho. enquanto você faz mais umas bolinhas, eu vou ali e já volto. Eu vou tampar essa panela porque o óleo tá aquecendo, senão é capaz de queimar os meninos. Tá bom. Então, o que a Pamela vai fazer? Só mais algumas bolinhas. Olha que fácil, gente. Milho recheado com requeijão cremoso e milho. Que chato, Isso. né? Ó, aqui, Kátia, eu não jogo ele lá, eu só Você passa passo... na mão mesmo? Isso. E na farinha de rosca, ó. Mas por quê? Pra não ficar com excesso? Isso, porque senão fica muito grosseiro. Entendi. Aquela casca muito grossa, sabe? Que depois Sei. até acaba soltando. Então eu só passo assim, né? Pra Pode deixar fazer a bolinha, é molinho. isso, né? Isso. Você só chacoalha. Já empana tudo. Mas pode fazer modelinho de croquete, coxinha, risoles. Mas quem não tem prática, às vezes A bolinha não é é fácil. mais fácil. Modelar Eu a também. coxinha dificulta. Nossa senhora, parece que Não pra é? quem não sabe, é difícil mesmo. Não adianta falar que não é, porque é assim. Olha lá, e a bolinha você vira, empana rapidinho. Se eu quiser congelar, eu congelo ela assim, obviamente Isso. sem fritar. Mas Leva- na hora que eu vou fritar, eu passo de novo na farinha de rosca, não? Assim. Melhor, né? Assim. Não precisa jogar tudo, mas dá aquela boa salpicada né? ali e dá aquela chacoalhada básica pra você tirar a umidade. Tá bom. Vamos fritar? Oxe, Oba! Falamos juntas, juntas, hein? Ai, que delícia. Eu adoro bolinho, croquete, essas coisas todas. E o Ai, custo não, mas é de é bom. quanto? Olha, a massa, essa daqui você consegue fazer. Eu fiz uma massa pequena. Se você quiser dobrar, pode, pode não tem também, problema né? nenhum. Você tem um custo para fazer mais ou menos uns 40 salgadinhos desse tamanho de 25 gramas. Você gasta em torno de R$14. Pouco, né? Em tudo. E vendo a quanto, você acha? Ah, você pode vender o cento. Hoje o cento do salgado frito está na faixa de 45 E dá pra ter um reais. bom lucro, Ou né? você tem 100, cento e gente, pouco de ó. lucro. Que O ótimo. salgadinho, eu falo sempre para os meus alunos o seguinte: tem muitas pessoas que fazem, só que são poucas pessoas que fazem com qualidade, com Sabe por quê? ingredientes de qualidade, né, Kátia? E fazem com capricho. na Aí, assim, às modelagem. vezes, tem massas que você faz vários salgadinhos muito boas. Mas, assim, quando você consegue diferenciar as massas dos recheios, melhor, né? o sabor fica outro, É né? verdade. E o problema não é você ter o primeiro cliente, não. O problema é, você ter- manter o seu Isso, cliente, né? Ainda mais no dia a dia, que cada esquina tem pessoas vendendo, cada É. dia mais, né?
Olha, tem gente perguntando quanto de farinha de trigo é na massa, gente. Eu vou te passar. Peraí, deixa eu só achar. Boa pergunta. 300 gramas de farinha de trigo. 300 gramas de farinha de trigo para meio litro de leite. Até para você em casa entender a proporção, tá? Isso, hoje, se você for para meio litro, é a faixa mais ou menos de 250 gramas. Tá. Mas como a gente tem o milho processado, já vai umedecer então essa massa, dá uma aumentadinha de 50 gramas. Olha, Kátia, que gente, salgado que sequinho. Vou fritar mais esses daqui. Você nem precisa deixar muito moreninho, né? Não, se você deixar muito moreninho, ele fica mais crocante ainda. Não que seja ruim, né? Mas tem gente que gosta do salgadinho mais moreninho, outros mais clarinhos. Mas algumas massas, se você não deixa ele ficar bem moreninho, não fica crocante. O bom dessa massa é que você escolhe pelo seu gosto, não pela necessidade. E essa farinha é fácil de achar, não é uma coisa difícil. Mas eu compro como farinha o quê? Farinha própria para salgado. A casquinha fica muito sequinha. Ela é diferente massa mesmo. Boa, hein? E o saborzinho do milho é bem interessante. Saborzinho? Bota saborzinho nisso. E o legal é que assim, o requeijão ele amolece, então fica o milho, parece que é uma cremosidade só. Nossa, é muito bom. Que bom. Você gostou. Quais os recheios que você fez? Com frango? Olha, frango, sabe com o que é bom? Costela. Costela? Pamela, milho com costela. Costela de boi. Você cozinha ela na pressão, 1 quilo na faixa mais ou menos de 1 hora, 1h15. Aí tira a água, desfia. Aí eles não falam que esse salgadinho hoje é costela no bafo? Falam. Mas não deixa, né? No bafo, porque vai ficar 12 horas lá. Não dá, né? Pra fazer um salgadinho. Não rola. Você desfiou ela, aí você põe no forno coisa de 15 minutos. E dali você não põe mais nada. Só recheia. Kátia, fica muito saboroso. Aí vou fazer. Pode fazer que é um salgadinho divino. Volto pra gente fazer o pudim. Tá bom, vou te esperar. Gente, esse é um pudim maravilhoso. Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar pro meu colega ali. Ele, como eu, gosta de coisa boa. Sabe como é bom a gente aproveitar da vida. Deixei na mesa. Bom, vamos fazer nosso pudim? Eu já ia falar uma coisa. Esse é um pudim que pra você ganhar dinheiro já faz o bolinho, depois o pudim, menina, não tem como não vender muito. Não mesmo, verdade. E facinho de fazer, né? Um casamento. Esse é VaptVupt. Pudim bombom. Vamos usar, ó, uma lata de leite condensado, uma lata de leite condensado, 3 ovos, uma xícara de chá de leite, 100 gramas de chocolate meio amargo, uma colher de sopa de massa de castanha de caju. Gente, essa massa é aquele recheio daquele bombom maravilhoso, que é um sonho com uma dança. Isso mesmo. Excepcional. Depois, 8 bombons, esses mais simples, de wafer, que a gente acha facilmente no supermercado. E bombons a gosto aí para decorar, pode ser os mesmos ou outros que você quer. Gente, presta atenção nessa receita, que é tão fácil. Não, se você piscar demorado, isso mesmo, pronto, pode já era. piscar. Piscou, perdeu. Perdeu. Ó, Kátia, e é legal porque é tudo de liquidificador também. O chocolate você derreteu, né? Isso, derreti, porque ele vai fazer parte do sabor mesmo, né, do pudim realmente. Ó, então aqui eu vou colocar todos esses ingredientes. Pamela, o bombom vai aqui, as 8 unidades vai aqui. Ah, você vai liquidificar? Isso mesmo. Ah, eu achei que você picasse dentro. Ele vai, não, assim, todo na massa. Então você vai ver que sabor vai ficar bacana. bom, hein? Então é só colocar tudo, ó. Tomar cuidado, porque eu também tô desastrada, tô indo devagar. Gente, é melhor a gente respirar fundo, né? Não é? Agora, se a pessoa em casa estiver obviamente, depende de onde mora, não é tão fácil, né? Se tiver uma dificuldade de encontrar essa pasta de castanha de caju, posso substituir ou simplesmente não coloco? Não, ou você não coloca, ou senão você troca esse bombom compridinho por esse da dança. Por esse da dança, aí a gente já tem os dois. Aí você coloca 5 unidades daquele que tá bom. Tá, e aí já vai dar o sabor. Viu? Ó, tampamos. Vamos bater? Bater. Tão fácil, né? Ixi. Facinho?
E nem pode bater demais, senão cria muita espuma, né? Isso mesmo, aí ele fica com furinho, muito furinho no caso, né? Ó, forma untada com margarina. Só despejar. Gente, vamos fazer na panela de pressão esse pudim. E essa forminha é aquela que eu sempre falo que tem 13 de diâmetro por 8 de altura. Então o pudim vai ficar bem altinho. Isso. E ela cabe na panela de pressão de 7 litros ou a de 4,5 litros que abre por fora. Tá. Né? Tem que cobrir com papel alumínio. Isso, aí tem que fechar bem para não ter problema de entrar água, senão o pudim vai nadar. Vai ficar meio mergulhado. Aí é só colocar na panela de pressão. Com tanto de água. 2 xícaras de água. Tá. E chiou 10 minutos, tá pronto. Gente, 10 minutinhos e depois eu deixo lá até sair a pressão ou já posso abrir? Já pode abrir. Posso abrir direto. Isso, só não balança a panela porque a água continua. Ó, você colocou. Vai secar totalmente, não. né? 10 minutinhos, mas gente, já começou a chiar aquele chiadinho baixo mesmo. Isso. Sabe aquele... Não vai esperar ficar... Não, senão vai ficar pudim pedra. Isso mesmo. Ficou desse jeito, né? Olha lá. Vamos ver? Ó, esse eu fiz aqui. Gente, olha como ele fica. Olha lá, esse é a parte do bombonzinho. E agora você pegar o seu prato. Eu pego. Ó. Você decora como? Aqui, Kátia, é só você pôr os bombons, mas assim, é bem a gosto, né? Eu fiz uns bombonzinhos pra colocar assim do lado, ó. Tá. E esses blossomzinhos, que ele quer belga. São aqueles canudinhos que a gente vai Isso, mostrar. raspinhas. Ah, gente, pode fazer com ovo de Páscoa, às vezes sobrou. Isso mesmo. Ou tem supermercado que comprou tanto, achando que fosse vender, e o pessoal tá segurando o dinheiro. Né? Tá bastante promoção, né? Então, tem que aproveitar. Olha que delícia. Eu acho que eu vou querer um pedaço. Então, vamos. Acho, né? A faquinha pode ser essa mesmo? Ah, tem aqui, Tem aí. Que faquinha bonitinha essa aqui, menina. Fininha, e ela é cabinho, boa, né? Ela é bem pontudinha. Já te falei que eu tenho mania de faca, né? Ah, é. Muito legal. Bom, vamos cortar? Quer que eu corte? Eu quero. Eu não tô hoje. Tá muito delicada pra eu cortar. Mas antes estraçalhar na sua mão do que na minha. Porque foi você que fez. Não, mas não vai, ó. Gente, olha isso. Olha essa textura desse pudim. Olha, eu vou mostrar na maldade pra você, vai. Só um pedacinho, ó. Ó como ele fica levezinho, ó. Ainda tá morninho, do jeito que eu gosto. Ai, tá vendo? Não tá tão gelado, porque eu fiz lá na cozinha. Ah, mas fica bom o gosto da castanha de caju? Não fica. E ele fica, as pessoas acham, ele tem a base de leite condensado, mas não fica nada a ver, nem a textura. Nada igual. Muda completamente o sabor, tudo direitinho, né? Mas fica bom, hein? Jesus, gostoso. Deixa pra comer ajoelhado. Agora, geladinho também é bem gostoso, né? Os dois ficam... Eu gosto de gelado, mas eu não sei porque pudim morno pra mim é maravilhoso. Ai, não sei também. Eu também adoro, é gosto. muito bom. Quando você desenforma, ainda pego aquele cara do normal, o caramelo. Ah, nossa, que fica muito bom. puxinha, né? Parabéns, ficou ótimo. Que bom. E os cursos como estão? Kátia, ótimo. Pra quem quiser saber mais de salgadinho, no sábado eu vou dar um profissional de salgadinho. Ah, é? Que é um curso onde é mão na massa, aula prática, tudo que eu faço os alunos vão fazer. Salgados fritos, assados e folhados. Então, pra você que quer saber tudo sobre salgados, só ir lá, né, e passar o dia inteiro, que é o sábado inteiro. Tá. E na segunda, cursos de buffet, pra quem também quer fazer aí buffet a domicílio e tudo mais. E as apostilas? De panela de pressão, 1, 2 e 3. Que aí é só ligar no telefone, 2917-2568. Gente, aqui é receita pro dia a dia mesmo, viu? 2917-2568. No mesmo telefone, você fica sabendo dos cursos também, não só da apostila. Arrasou, viu? Obrigada. Dá um beijo na Dalva por mim, viu? Pode deixar.